Obrigado. Você pode tomar seu lugar. Nós vamos ler o livro de Tiago, Tiago 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Verso 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Vou ler mais uma vez. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Verso 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Anote essa palavra, livremente, e de boa vontade, e lhes será concedida. Vamos ler o versículo 22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. O título da mensagem é A Futilidade do Esforço Próprio. A futilidade do esforço próprio. Me dê seu coração. Eu não posso te ouvir. Deixe-me voltar ao livro de Salmos 66, verso 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Anote a palavra no coração. Você será julgado não pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do nosso caráter. O verdadeiro cristianismo está no coração, na pureza do coração. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Muitos estudantes da Bíblia, quero dizer, pessoas da igreja e cristãos, estão enganando a si mesmos, porque eles não estão agindo, vivendo e praticando a palavra. Quando você olha o livro de Colossenses 3, verso 10, a mente é renovada por estudar a palavra e agir de acordo com ela. Uns podem ler ou estudar a Bíblia por anos. Se ele ou ela não age e vive isso, não é um praticante. E sua mente não é renovada. Em Colossenses 3:10, a mente é renovada por estudar a palavra e agir de acordo com ela. Uns podem ler ou estudar a Bíblia por anos.
Se ele ou ela não age e vive isso, não é um praticante e a sua mente não é renovada. Cristo e a palavra são um. Cristo e a palavra são um. Meditar na palavra é visitar a Deus. A palavra se torna parte de nós pela meditação. Diga ao seu vizinho, a palavra se torna parte de você pela meditação. Eu não posso te ouvir. Meditar na palavra é visitar a Deus. E se você deseja visitá-lo, medite na sua palavra. E a palavra habitando em você é equivalente a Cristo pessoalmente estando em você. Ele mesmo vivendo em você. A palavra dominando você é o senhorio de Cristo em você. E se você deseja visitá-lo, medite na sua palavra. Hoje, muitas pessoas da igreja, muitos de nós, oram em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas dentro delas está a dúvida. Elas oram em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, com dúvidas dentro delas. Não devemos levantar a Deus apenas mãos limpas, mas um coração puro. Nós dizemos, com todo o meu coração, não apenas com essa mão. Seu coração deve estar puro. Não devemos levantar a Deus apenas mãos limpas, mas um coração puro. Nós afirmamos que iremos parar com os nossos maus hábitos por fora. Mas por dentro, a vontade de fazê-los continua. Quando você para os seus maus hábitos, com seus esforços próprios, você sabe o que são nossos esforços próprios e a força de Deus. A força de Deus é a graça. Quando você para os seus maus hábitos, com seus esforços próprios, a vontade de fazê-los vai continuar. Porque com os nossos esforços não podemos parar o desejo, mas com a força de Deus podemos. Muitos se tornam cristãos, nascidos de novo, pastores, bispos, profetas, com seus esforços próprios. Esforço próprio nos deixa com vontade. Esforço próprio nos deixa com o quê? Com vontade. É o que sai do coração que contamina o homem. Esforço próprio é uma atitude errada em relação ao pecado. Sem o Espírito Santo destruindo a raiz do pecado em nós, estamos fadados a ser atormentados pelo desejo de retornar aos nossos maus hábitos. Sem o Espírito Santo destruindo a raiz do pecado em nós, estamos fadados a ser atormentados pelo desejo de retornar aos nossos maus hábitos. O desafio que muitos cristãos que creem estão enfrentando é o problema do desejo por trás das portas fechadas. Existe uma vontade em você para empurrar isso aqui, por exemplo. Existe um desejo de empurrar, mas você não empurra. E se há um desejo de empurrar isso e você não empurra, a sensação é como se você estivesse preso. Eu gostaria de te dar um tapa, mas eu não posso, porque eu sou um cristão.
Esse desejo vai me colocar em cativeiro. Aqueles que são puros interiormente mostram que estão debaixo do poder da pureza. Pode sentar. Diga ao seu vizinho, aqueles que são puros interiormente mostram-se debaixo do poder da pureza. E se eu tenho o desejo de te dar um tapa, mas porque as pessoas me veem como um pastor, se eu te dou um tapa, isso é o fim. Você não vai mais acreditar em mim, porque eu quero manter o meu nome aos olhos das pessoas e não aos olhos de Deus. Mas o desejo de te dar o tapa está lá. Mas as pessoas estão olhando para mim, as pessoas me chamam de pastor, e se eu te der um tapa, isso será o fim da minha carreira. Eu vou resistir a isso, mas se o desejo está lá, eu estou aprisionado, Deus não pode me ouvir. Sem o Espírito Santo destruindo a raiz do pecado em nós, estamos fadados a ser atormentados pelo desejo de retornar aos nossos maus hábitos. Depois de parar com seus maus hábitos, pelo esforço próprio, o desejo de fazê-los continua. Esforço próprio não pode parar o desejo, mas somente a força de Deus e a graça podem. É por isso que essa guerra contra o desejo vem. Eu sou um pastor. Não importa o que eu faça aqui. Se há um desejo em mim, o desejo fará mais. O que eu preciso de novo? Eu diria, deixe-me pegar o dinheiro que tenho para me tornar um negociante de carros. Deixe-me entrar na política. Deixe-me fazer isso. Deixe-me fazer aquilo. Porque há um desejo dentro de mim. Ao invés de eu pensar em como expandir a todo custo o reino de Deus, salvar mais almas, libertar mais pessoas, isso é muito possível. O desejo por isso, desejo por aquilo. Eu sou o presidente? Sim. Cadê a minha esposa aqui? Ela não é adequada em tudo. Eu preciso de um professor ao invés da esposa, para me seguir em todo lugar que eu vá. Muitas primeiras damas não são primeiras esposas. Você tem muitos cartões de negócios no seu bolso. Você é um arquiteto? Você é um empreiteiro? Você é um advogado? Você é um doutor? Você é um pastor ao mesmo tempo. Isso tudo é causado pelo desejo. Você continua a perseguir isso, você continua. Tem pessoas que têm 500 casas, apenas aqui no estado de Lagos, mas eles nem sabem o número de casas que eles têm. E tudo isso é por causa do desejo. Você está aqui hoje e você olha ao redor, as aparências das pessoas, as mulheres vão olhar os estilos. Ah, eu gostei desse estilo. Mas depois que você deixar aqui amanhã, você vai começar a procurar pela cabeleireira que pinte seu cabelo e você vai mostrar a imagem. É assim que eu quero que meu cabelo seja. Todo dia você continua mudando o estilo do seu cabelo? Desejo. Você está falando sobre sua cor? Você continua mudando sua cor até destruir a sua pele? Desejo. Você não se importa em pedir dinheiro emprestado para comprar um carro, porque você gostou de um certo carro e é o último modelo. Você está falando sobre seu iPad. O fabricante sabe que quando eles lançarem um novo iPad hoje, você deixará de lado o que você tem. Você continuará correndo depois,
correndo atrás dele, correndo atrás do mais recente. E se você não tem dinheiro, você pegará dinheiro a todo custo para ter a mais recente tecnologia. Aonde você está indo? Com esforço próprio, nós apenas guardamos a palavra de Deus na memória. O que é valioso, sem dúvida disso. Mas a força de Deus, a graça, faz com que a palavra se torne uma parte integral de nós. Esforço próprio não pode trazer Jesus à cena. Em nome de Jesus, seja curado. Jesus não pode vir à cena. Com esforço próprio, nascer de novo. Com esforço próprio, se tornar um pastor. Com esforço próprio, se tornar um bispo, um profeta. Com esforço próprio, se tornar um cristão. A força de Deus, a graça, trazem Jesus à cena. A fé está no coração do homem. A crença em seu coração é liberada pela fé através da nossa boca. A felicidade de ver Jesus é prometida àqueles e somente àqueles que são puros de coração. Diga ao seu vizinho, a felicidade de ver Jesus, a felicidade de ver Jesus é prometida àqueles e somente àqueles que são puros de coração. A felicidade de cumprir a comissão de Deus é prometida àqueles e somente àqueles que são puros de coração. Cumprir a comissão de Deus. Você sabe o que a Bíblia diz? Ide a todo mundo e pregue o Evangelho. E você diz a si mesmo, ok, deixe-me ir pregar o Evangelho, mas interiormente você não está lá. Você estava nesse negócio no passado. Você vai lá fora pregar o Evangelho. Você sabe que Jesus é o Senhor. Você sabe que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Sim, mas internamente você não é puro. E a Bíblia diz, a felicidade de cumprir a comissão de Deus é prometida àqueles e somente àqueles que são puros de coração. Seja curado, seja liberto, seja salvo em nome de Jesus. Eu digo, seja curado, você é curado. Você deve saber que interiormente há algo ali. Não é o que você diz que realmente importa, mas a fonte. Se eu disser a você, seja curado, em nome de Jesus, não importa o que eu tenha dito. Porque Satanás pode dizer, seja curado em nome de Jesus. Você pode dizer, seja curado. Qualquer um pode dizer, seja curado em nome de Jesus. O que você deve se preocupar é sobre a fonte do seja curado em nome de Jesus. Eu acredito que sua fé foi elevada. Deixe-me ver suas mãos. Depois de parar seus maus hábitos, com esforços próprios, eu não irei fazer isso de novo. Eu não irei lá de novo. Você continua por si mesmo. Esforço próprio. O desejo de fazer isso continua. Porque o esforço próprio não pode parar o desejo. Obrigado, Jesus.